E agora o nosso bate-papo de todas as manhãs, conversa boa. Dr. Matheus Lunardi, doutora Letícia Pim, da Hora Unic. Bom dia, bem-vindos. Bom dia, Arnaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sonora. Sempre uma imensa satisfação a gente poder falar um pouquinho da nossa profissão, do nosso dia a dia, da nossa dedicação, que é uma das coisas que a gente mais ama fazer aí nessa nossa rotina. E que efetivamente muda vidas. Hoje a gente vai falar sobre isso. Inclusive, já convido para quem está nos ouvindo depois acompanhar essa entrevista no YouTube. A gente vai ter uns exemplos bem bacanas aqui, trazidos pelo Dr. Matheus, pela doutora Letícia. A gente vai falar principalmente sobre implantes dentários, né? E reabilitações também. Qual a diferença dos dois? Vamos dizer de uma maneira simples. Bom dia, então, Arnaldo. Qual é a diferença, né? Quando a gente fala de implantes de uma forma mais isolada, por exemplo, aqueles pacientes que perderam um dentinho, 2 dentinhos, um de cada lado, um em cima e um embaixo. Quando a gente fala de reabilitações, a gente fala daquele paciente que perdeu vários dentes, aquele paciente que já teve toda uma certa bagunça, que a gente diz da questão toda da mordida, da estética, e aí tu precisa estar equilibrando novamente a questão dentária, repondo esses dentes e também ajustando toda essa parte de mordida, de estética, para que chegue no final e a gente tenha um resultado de fato satisfatório, aquele caso que tu vê que enche os olhos, né, que fica muito bonito. Eu já aprendi muito nos nossos encontros aqui, e aí eu vou trazer alguns assuntos só pra gente relembrar. Mas eu lembro de uma vez que a gente conversou e me surpreendeu demais quando vocês falaram sobre a perda óssea, que acontece, às vezes, perdendo apenas um único dente e não tratando. Que ela é bem agressiva, né? Principalmente no início já, né? É muito comum, na verdade, sim, a função do osso na boca é a manutenção dos dentes, né? No momento que a pessoa perde um elemento dentário, 1, 2 ou mais dentes, esse osso ele entende que a função dele já não serve mais. Então ele começa a fazer um processo de reabsorção, uma regressão, tanto em volume quanto em altura. Um exemplo que possa facilitar no imaginário das pessoas é quando alguém fratura um braço ou uma perna que tem que ficar engessado por vários meses e aquele braço vai atrofiando porque ele não está sendo estimulado. Então a gente vai ter um braço normal e depois que tira o gesso, aquele braço mais fininho, né, mais magrinho, após, né, ter a estimulação. Por isso que é muito importante que as pessoas entendam que quando se tem um problema, se tem uma ausência, uma perda dentária, é muito importante que ela procure o quanto antes o profissional, o dentista, para que seja reposto essa ausência, para não ter prejuízo aos demais dentes, porque os dentes eles migram, né? Por isso a função do aparelho é movimentação dentária. Então os dentes têm esse poder de fazer movimentações. No momento que a gente perde um elemento, os dentes eles sempre buscam um contato. Então os dentes laterais eles vão começar a migrar tentando fechar esse espaço ou tentando se encontrar, e os dentes da arcada contrária ele vai tentar descer ou subir, dependendo como for a ausência, para buscar esse contato. Então parece besteira, mas a ausência de um dente às vezes pode movimentar 5, 6, 7, 8 dentes. Então as consequências são muito graves. Então por isso que a gente sempre fala para os nossos pacientes: não espere, não deixe passar anos, porque infelizmente vai acostumando. Então quando acontece um problema, procure logo o profissional para já ser resolvido, até porque a gente vai ter a melhor condição óssea também nos primeiros momentos. Exato. Essa perda, eu não lembro a porcentagem, é 25% no primeiro ano? Eu lembro uma vez a gente tocou num assunto, eu fiquei com isso na cabeça. É muito variável esses detalhes, né? Tem que pensar num contexto, assim, mas já vai se tendo isso é assim, ó, é de paciente para paciente, sabe? Como a gente tem tomografia na clínica, a gente consegue ver as pessoas por completo. Então a gente consegue entender as diferenças. Tem pessoas que conseguem se manter estável no passar dos anos. Tem pessoas que em um curto espaço de tempo a reabsorção é mais agressiva. Então, nas dúvidas, não espere, né? Resolva o quanto antes. Exatamente. E é interessante isso. Bem como tu disse, pode ser feita uma análise, ver exatamente o que está acontecendo e
fazer de novo, consertar, né? Isso aí, né? Na Oral Unique a gente tem a tomografia computadorizada. A gente sempre bate nessa tecla porque a gente como profissional teve uma evolução muito grande após a gente ter esse artifício lá na clínica para a gente poder avaliar os nossos pacientes de uma maneira diferenciada. Porque com um exame a gente consegue ver a boca inteira. Então a gente vê a boca inteira em 3 dimensões. O exame panorâmico convencional ele é basicamente uma fotografia. E às vezes ele devido a sobreposições, ele pode enganar algumas situações. Então tu achar que tá bom e na hora que a gente vê a tomografia, às vezes a gente se surpreende, né? Tem muitos pacientes que às vezes a gente vê, nossa, esse paciente tem um rico de um osso, a gente brinca para poder realizar um tratamento. Sim. Aí faz a tomografia, é quase que uma lâmina de faca, de tão fino que é esse osso, e a gente precisa colocar um implante, que nada mais é do que um parafuso. Então é que nem exemplo, né? Que nem tu botar um parafuso dentro de um papel, não dá, não cabe. Então, a tomografia nos permite fazer análises muito completas, muito amplas, evoluir cada vez mais a nossa odontologia e principalmente nós que trabalhamos com grandes reabilitações, né? Pacientes que vêm com um histórico de dentista, às vezes com aquelas coroas de porcelana com os núcleos metálicos internos. Então, a gente faz essas grandes transformações. Eu até agora estava finalizando mais uma antes de vir para cá. Então a gente tem esse poder e esse benefício de poder fazer uma análise extremamente detalhada e completa dos nossos pacientes. É surpreendente. Às vezes eu acompanho os resultados que vocês colocam, por exemplo, nas redes sociais. Como muda o formato do rosto como um todo. Claro, o trabalho é feito no sorriso. Sim. Mas acho que tem a ver com a autoestima também, né? A pessoa já sai mais feliz, já movimenta todo o músculo. Mas o trabalho que... Bom, a gente tem uns exemplos no livro que vocês trouxeram, a gente pode mostrar melhor depois. Sim. Mas é algo que me surpreende muito, muito, muito mesmo, assim, porque a gente falou algumas vezes, eu imagino o dia a dia da pessoa, com vergonha de sorrir, com vergonha de falar, como a gente já falou numa outra visita de vocês, até com aquele receio de comer qualquer coisa. E a gente observa muito, Arnaldo, pessoas que usaram dentaduras, né? Por exemplo, 40, 50 anos usando dentaduras, as chapas. Essas próteses, com o passar do tempo, elas vão desgastando, então tu vai perdendo o tamanho do dente. E quando tu perde o tamanho do dente, tu acaba diminuindo essa altura entre o nariz e o queixo. E quanto maior essa perda, tu acaba tendo... um aspecto muito mais envelhecido do paciente. Então, essa questão que tu nota, essa diferença tão grande, é quando a gente restabelece todas as dimensões corretas. O tamanho da altura dos dentes bem certinho, toda a questão da mordida. Então, são várias questões que são analisadas e colocadas elas, diríamos que em ordem, para que a gente chegue no final e tenha, de fato, tu percebe um volume diferente na posição dos dentes, né, no volume do lábio, e isso dá um aspecto muito mais jovial, muito, muito mais bonito. Então, e voltando um pouquinho sobre o que estávamos conversando antes sobre estrutura óssea, às vezes essas pessoas que usam as chapas, as dentaduras há tantos anos, ficam na cabeça assim, mas eu perdi tanto tempo, eu não tenho mais como fazer e nem vou atrás. Então, isso é um lembrete. Segunda-feira veio uma paciente também que usava desde os 18 anos as 2 próteses móveis. Nossa. Hoje ela tem 68, então 50 anos utilizando. E quando a gente foi analisar, né, a tomografia, todas as informações ali dela, surpreendentemente, ela tinha estrutura óssea tanto em cima quanto embaixo. Então, claro, não é a rotina, né? A grande maioria das pessoas acaba tendo uma perda óssea muito maior, mas tem casos, né, que eu brinco, sortudos, que chegam lá e mesmo utilizando as próteses, né, tendo perdido seus dentes bem jovem, ainda consegue fazer os seus implantes sem maiores problemas. E esse tipo de paciente a gente consegue, na clínica, poder fazer a cirurgia nas 2 arcadas. Tanto os implantes na parte de cima quanto os implantes na parte de baixo, em uma cirurgia só,
a maioria dessas situações junto com o médico anestesista, onde os pacientes vão estar dormindo, não vem nada do procedimento, o procedimento termina e aí ele vai despertar, né? O doutor remove a medicação, aí o paciente vai acordando e a gente consegue ter a capacidade de fazer as duas próteses ao mesmo tempo fixas. Então ele vai sair em poucos dias, num período de 2 próteses móveis extremamente desconfortáveis para 2 próteses fixas, simulando o mais natural possível dos seus dentes lá, quando ele tinha seus 18, 17 anos, né? Que a gente pega muitos desses casos extremos de pacientes com muito tempo sem os seus dentes naturais. Então, realmente são grandes transformações, né? Os pacientes têm o céu da boca livre de novo, não tem aquela prótese balançando na parte de baixo. Então, realmente é muito satisfatório realizar esses tipos de trabalho. Imagina esse despertar, Jean. O cara acorda, tá com um sorriso novo. Muitos pacientes brincam, né? Doutor, eu às vezes eu até tento tirar a prótese porque, né, da memória de anos aí removendo as próteses para limpar, e a partir das próteses fixas eles têm os dentes, imaginando os dentes naturais deles do passado, né? Eu fiquei pensando aqui como mexe com toda a estrutura a falta dos dentes. É comum, por exemplo, os pacientes que chegam para vocês terem crises, por exemplo, de dor de cabeça. Eu fiquei pensando também no que tu disse, doutora, na questão da chapa, da dentadura, e gastando com o tempo. Sim. Acredito que faz mais força com a mandíbula também, né? É muito comum situações de problemas de dor de cabeça, esses pacientes que vão tendo cada vez mais esse desgaste severo dos dentes, né? Ou pacientes que usam a mesma prótese há 20, 30 anos, ela não vai ter durabilidade, né? Os dentes eles vão desgastando. Então a gente pega situações de próteses extremamente lisas, né? O paciente já não tem poder de corte dos alimentos mais, fora isso que a Letícia falou, que vai perdendo a dimensão do rosto, ou seja, vai diminuindo, e dependendo do perfil da pessoa, ele sofre, porque a articulação sofre. Então os músculos estão todos interligados, então acaba às vezes tendo como consequência dores de cabeça. E aí no momento que a gente reestabelece a dimensão correta, estabiliza de novo o sistema funcional da boca, ele cessa com os problemas de dores de cabeça. Fora os outros benefícios, né, Arnaldo? Pois é uma mudança impressionante, né? Numa vida toda. A gente pode mostrar alguns exemplos do livro? Com certeza. Até convido mais uma vez para quem está nos ouvindo depois acompanhar. Estaremos em vídeo no YouTube, também no Spotify. Aqui são alguns casos que a gente... Vai passando que a gente vai mostrando. Alguns casos que a gente fez... a gente sempre fotografa os nossos pacientes, né? Os antes e depois. Então, aqui a gente acabou fazendo um desejo antigo que eu e a Letícia tínhamos de fazer um livro com os nossos casos. Então, aqui tem grandes reabilitações, trabalhos em porcelana, trabalhos com implantes, trabalhos de pacientes que tinham próteses totais móveis e acabaram fazendo os implantes e tem agora as próteses fixas. Então, aqui a gente tem grandes trabalhos em que a gente acaba ficando amigo dos pacientes, né? A maioria deles aqui nos deu um depoimento de como é que foi a experiência, como é que está sendo a vida pós-mudança do sorriso. Então, a gente tem aqui mais de 25 casos mostrando os nossos resultados, e esse livro está à disposição de todos os nossos pacientes na clínica. Essa anterior é aquele caso que você comentou de, por exemplo, o paciente ter uma coroa ali, né? Esse aqui? Dá para ver ali no sorriso antigo que tem uma parte metálica ali. Aqui era uma prótese móvel. Uma paciente extremamente jovem, uma querida, a gente ficou íntimo, atendeu a família inteira dela. Ela é aquelas próteses de tirar e colocar que tem os grampinhos de metal. O que ela tinha? Ela tinha alguns dentes dela e tinha ausências. Então a prótese móvel ela preenchia as ausências. E aí esses ferrinhos eles são apoiados nos dentes naturais para poder fazer com que a prótese fique estável na boca. Nossa. Então isso esteticamente atrapalha muito uma paciente jovem, bonita, um olho azul. Então olha a diferença desse sorriso, né? Então a gente fez um dentinho mais branquinho que ela queria. Como ela era jovem, é uma cor que combina bastante. Então é um dos grandes resultados aí que a gente teve. Mas era uma paciente que tinha prótese móvel, a gente fez os implantes para poder se livrar desse desconforto dos metais na boca. E como o resultado fica natural, né? Fica muito natural, são dentes muito bonitos. A gente trabalha hoje com dentes extremamente lindos
que fica esse resultado natural. Eu sempre falo aos pacientes... Olha essa mudança. Seu Nelson, uma figura. Os nossos pacientes sempre falam para eles assim, eu vou colocar um dente que eu brinco, né, que vai superar as modinhas, né? Porque a gente tem as fases dos dentes brancos, dos dentes naturais. Então eu falo assim, a gente vai botar um dente bonito que todo mundo vai gostar, que nem aquela vizinha invejosa vai reclamar. É isso aí. Então, vai tudo do bom senso, né? A gente conversa com o paciente e tenta achar um denominador comum para que a gente consiga entregar o que ele espera do nosso trabalho. Então, alguns exemplos aqui que a gente tem. Impressionante também esse caso 19, esse do senhor. Nossa. Esse foi um trabalho de próteses fixas, né? Ele tinha desconforto com as próteses móveis. Esse aqui é um dos casos que eu mais adoro. Um caso que realmente ficou lindo, né? Esse é um caso extremo, né? A gente brinca que é um caso extremo. Paciente com severos problemas dentários, que a gente teve que, infelizmente, fazer as extrações deles, porque não tinha como aproveitar. E aí realizamos os implantes em ambas as arcadas e fizemos esse belo trabalho aqui. Mas com certeza não teve arrependimento. Não, ela é muito faceira, quando a gente pede fazer uns depoimentos, ela adora fazer os depoimentos. Então é um dos casos que enche o nosso, né, de orgulho, porque realmente ficou lindo, funcional, estético. Hoje ela mastiga como ela há anos não mastigava, né? Então, alguns dos nossos trabalhos aqui. Impressionante, impressionante. Aqui, claro, são 25 que tem no livro, né? Olha, são vários. Tem bastante. Tem aqui bastante. Temos o 23, aqui o 24. É isso aí, ó. Caso 25. Também é um caso de rejuvenescimento. Sim, aí, né? Caso e aqui 25. A gente fez alguns dos nossos... A gente faz algumas fotografias mais artísticas ali dos trabalhos, né? Antes de entrar para a boca. Então, alguns dos nossos trabalhos aqui, tanto as próteses fixas quanto os laminados cerâmicos, né? Que a gente faz a parte estética, as transformações maiores aí. Impressionante mesmo. Então, alguns casos desses do livro, Arnaldo, tem muito desgaste dentário, né? Então, é válido a gente lembrar que o que a gente falou antes sobre a dentadura, a chapa, também acontece com os dentes naturais, para aqueles pacientes que têm muito bruxismo. Então, nem sempre vai ser implantes. Esses casos, a gente acaba recuperando os dentes do paciente através das facetas, as lentes de contato. Então, tu consegue dar toda uma nova dimensão, aumentando aqueles dentes naturais do paciente, e aí tu vê aquela transformação tão grande, tão bonita, que parece que a pessoa fez alguma coisa a mais no rosto, mas foi apenas os dentes. Às vezes, esses pacientes que a gente trabalha nos dentes, eles ficam com um pouquinho de receio, né, de como vai ficar a mudança. Mas a gente sempre explica que esse tipo de trabalho, antes da gente finalizar, o paciente vai visualizar o pronto, né? A gente faz um test drive do sorriso, então a gente consegue colocar com uma massinha específica o formato de como vai ficar sobre os dentes do paciente. A gente faz as fotografias, mostra o antes e depois, manda para eles as fotos, até para eles poderem mostrar para a família, né? Poder ter o comparativo, porque querendo ou não, tu vai olhar uma vez, tu vai esquecer. Então, a gente manda as fotos, mostra como vai ficar, porque muda a fisionomia, muda o rosto, e às vezes os pacientes que ficam com receio enchem os olhos ao ver essas imagens e querem finalizar o quanto antes o trabalho, né? Eu imagino. Então, a gente sempre trabalha dessa maneira para que, em conjunto, tanto o dentista quanto o paciente cheguem num denominador comum no resultado da estética, da mordida, de todo o complexo, para que quando ambos estiverem satisfeitos, a gente poder realizar aí sim as peças em porcelana. É muito impressionante mesmo, admiro cada vez mais esse trabalho que vocês fazem. E agora eu fiquei imaginando vocês lidando com a ansiedade do paciente depois para terminar logo, porque quer aquele sorriso ali. Sim, a gente tem que trabalhar com a ansiedade, com os medos, com os anseios, com a nossa ansiedade também de poder entregar um resultado satisfatório, porque esses pacientes merecem, né? Às vezes, muitos deles guardam esse dinheiro durante um belo tempo para poder realizar o trabalho, e a gente tem a noção da nossa responsabilidade em entregar o melhor possível, tanto dos nossos materiais, da nossa estrutura, quanto do nosso conhecimento, né? Porque, querendo ou não, é um sonho que a gente está botando na boca das pessoas. Exatamente, mudando vidas. Para quem nos ouve, a gente fala aqui todos os dias, mas quero reforçar, visite a Ora Unique. A gente focou bastante aqui em implantes e reabilitações, são algumas das especialidades da Ora Unique.
está presente lá na Avenida Pedro Grendene, 963. E você pode falar com a equipe através do telefone ou WhatsApp. O contato é o mesmo, 54 37 71 50 21. 37 71 50 21. Tenho que agradecer a presença de vocês aqui. É sempre muito bom quando a gente pode se reunir e conversar, conhecer um pouco mais, ouvir vocês também, que não é um serviço, é quase uma utilidade pública o que vocês fazem. É transformação de vida de verdade. É verdade, a gente se dedica muito, a gente estuda muito, a gente busca os melhores materiais, o que tem de melhor em odontologia hoje. Até essa semana já chegou um novo scanner digital mais atualizado, investimos um belo valor nesse novo produto lá para a gente ter ainda mais conforto dos nossos pacientes, ainda mais precisão. Então, eu quero que os nossos ouvintes aqui fiquem tranquilos que na Oral Unique você vai ter o que existe de melhor em odontologia, profissionais dedicados, qualificados, com experiência, podendo entregar o que há de melhor hoje.